Lembro, a gente gosta desse Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Sim, coleguinha. E eu, sou ovelha do pastor? É muito bom dizer que ele é meu pastor e nada me faltará. Mas eu sou ovelha do pastor? Eu sigo esse pastor? Eu vou para onde ele manda que eu vá? Na grande maioria, quase totalidade, a resposta é não. Eu só quero que ele seja meu pastor e nada me faltará. Só isso. A gente, de fato, seja a ovelha do pastor. O pastor não tange bodes. O pastor conduz ovelhas. E ele é quem vai na frente. As ovelhas vão atrás. Então, vocês sabem que eu digo isso aqui sempre. Eu não faço de conta que sou pastor. Portanto, eu também não vou conduzir quem faz de conta que é ovelha. E, na verdade, é bode. Uma irmã mandou um negócio para mim, dizendo... falando dessas, não lembro direito, mas dizendo dessas pessoas que são ovelhas perdidas dentro da igreja. Uma coisa assim, ela mandou dizer. É melhor ser uma ovelha no deserto do que ovelhas perdidas dentro da igreja. Eu respondi para a irmã: irmã, na verdade, isso que você chama de ovelhas perdidas dentro da igreja são bodes.
Não existe ovelha perdida dentro da igreja. Muito bem, irmãos. Então, nós temos aqui, esse senhor que é meu pastor, é rei. No Brasil nós não temos cultura de saber o que é rei, porque os reis que nós tivemos aqui eram reis trapalhões. Logo no início, os reis portugueses. Depois disso acabou a monarquia, virou república. Então nós não temos cultura de rei, não sabemos o que é um rei. E os reis que nós temos hoje no mundo também são reis de figuração. Uns que a gente conhece que são reis de verdade é aquele doidinho lá da Coreia do Norte, ali ele é rei mesmo, e manda e desmanda e está resolvido dentro do país dele. O Pyongyang, sei lá como é o nome. Então aquilo ali é um rei, digamos assim, como sempre houve o rei. Ele é dono da vida de norte de todo mundo que está no reino dele. É isso que era um rei daquele tempo. Então quando eu digo que rei, Deus é rei dos reis, imagine. Se um rei daqui da terra tinha esse poder todo naquela época, imagine quem é rei desses reis. Pois é, essa música Rei dos Reis está falando de Jesus, o ungido de Deus. Rei dos reis, ungido de Deus, da vida, supremo pastor, dá-me fé, louvado seja teu nome, vive em mim. João, louvando a Deus, agradecendo a Deus por estes momentos. Glória ao teu nome, Deus, por teu grande amor, por tua graça e por tua justiça. Obrigado. Louvado e exaltado seja o teu nome esta noite, com louvores e honras e glórias, e até a tua volta possamos
te glorificar mais e mais, através de nossas vidas, Oh, meu Senhor. através do Evangelho que está no nosso coração. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, como eu digo para os irmãos, tenho falado sobre isso, chegou a parte mais importante do que nós chamamos de culto dentro da igreja. É exatamente a hora em que a palavra de Deus vai ser proclamada e explicada pelo pastor. Hoje pastor Antonino, reverendo Antonino, é quem vai trazer para nós a palavra do Senhor com a sua explicação para que a gente aprenda e ponha em prática. Como nós sempre chamamos a atenção aqui. Nós não somos assistentes de missa, nós somos prestadores de um culto de louvor, adoração ao Senhor, no sentido de aprender mais e mais do Senhor para cada vez mais fazer a sua vontade para louvor da glória do seu nome, e não por nossa causa simplesmente. Pastor Antonino, com a palavra, eu vou ali para frente para escutar, olhando. A graça e a paz, amados. Eu gostaria de ler somente um versículo que se encontra no livro dos Salmos, Salmos 27, verso 14. Assim diz a palavra do Senhor: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Curve sua cabeça. Ore ao Senhor. Senhor, nosso Deus, amado Pai, que estás nos céus, a nossa gratidão, ó Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, ainda que nós não a mereçamos. Pai, neste momento em que nós vamos compartilhar da Tua palavra, suplicamos a unção do alto, ó Pai, para que a Tua palavra seja exposta da maneira mais fiel possível. Esconde-nos, ó Pai, esconde-nos atrás da cruz de Cristo, para que o mundo possa vê-lo. Se conosco, nós te pedimos e já te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Mas nós estivemos de férias por alguns dias, e ao retornarmos, nós voltamos naquela ansiedade de cultuar a Deus juntos com os irmãos, e compartilharmos da sua palavra. E naquele que seria o meu primeiro domingo, que na realidade era o segundo, eu voltei e cheguei em casa. Mas, amados, eu estava dizendo ao pastor Juarez que eu cheguei em casa com uma inveja tremenda do sermão que ele fizera. E era exatamente o sermão que eu gostaria de ter pregado. Eu havia me preparado para isso, né? Ele falou exatamente das nossas expectativas do Natal, do dia de ano. E depois eu fiquei muito feliz porque, amados, o Natal exerce um fascínio tremendo sobre mim. É aquele dia em que eu me torno criança, viajo no tempo, e eu tenho direito ao colorido das luzes da cidade, do barulho dos sinos, das lantejoulas, mas como eu viro criança. E ele tem um fascínio tão grande sobre mim que escrevi certa vez um poema que foi premiado no festival em Natal, em que eu falava do Natal e falava daquele bairro pobre onde eu nasci, bairro muito pobre,
Mas tinha uma parte que eu dizia do meu bairro, falando do Natal, mas eu cantei também os teus amores, a ingenuidade das tuas lindas flores, o romantismo das tuas madrugadas. E ainda me lembro, o bairro se enfeitava, era dezembro, e o sino proclamava as alegrias festivas do Natal. Velas ardendo pendiam sobre a cruz e num presépio diziam, nasceu Jesus, num bairro humilde ao meu bairro igual. E fiquei imaginando o meu presente, uma bola, um carro, um peão, certamente ele deve trazê-lo separado. Mas como eu gostaria que fosse um peão só para vê-lo rodar na minha mão, na paz sem nome do meu bairro amado. Isso é o Natal que me encanta, que me fascina, e talvez eu tivesse falado mais sobre o Natal do que na mensagem do Natal. Mas nessa noite, amado, eu quero dar continuidade àquele meu pensamento, e eu gostaria de aproveitar ainda esse ano que se inicia e poder falar exatamente dos nossos medos, das nossas angústias, dos nossos sonhos, dos nossos desejos, sem perder a perspectiva diante de tudo isso, da soberania de Deus. Amados, o tempo passa, irreversivelmente o tempo ele passa. Entra ano, sai ano, mas o ritual é sempre o mesmo. É sempre um ritual bem mecânico, que já se tornou para nós um hábito natural. Na virada do ano, enquanto os fogos explodem, fazemos novas e longas promessas, temos novos sonhos e não damos conta de que o tempo está passando. Na explosão dos fogos nós fazemos planos às vezes impossíveis, mirabolantes, que darem certo, nem nós acreditamos, mas fazemos. Porque certo ou errado, só o tempo dirá, mas nos consola, é que nós fizemos a nossa parte. Dizemos para nós mesmos, não fomos omissos, fizemos tudo o que nós podíamos, quem sabe. Olhamos até os palpites de astrólogos na televisão. Os consultores, eles nos ajudaram. Em nossos planos, seguimos as tendências do mercado. Revisamos aquelas estatísticas que nos diziam serem confiáveis. Aí é que nós descobrimos como fracassaram os nossos planos, como morreram os nossos sonhos, e com eles foram juntos o nosso ideal. Sabe por quê, amados? Porque eram sonhos que eram só nossos. Ainda que tenhamos o cuidado de consultar as pesquisas, ainda que tenhamos visto as tendências do mercado, infelizmente, levados pela emoção, nós deixamos de consultar o Senhor Deus, o nosso Deus que é eterno, por quem e para quem o tempo não passa. A Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. De uma coisa nós podemos ficar certos, podemos ter certeza: os planos de Deus serão sempre bem melhores
do que os nossos, porque não são planos emergenciais. E são melhores do que os nossos, ainda que nós não entendamos os caminhos do Senhor. São sempre melhores do que os nossos. Não tem por que duvidar dos planos de Deus, que Ele não tem plano A e nem tem plano B. Deus tem apenas um plano, Deus tem apenas um projeto. E diz a palavra de Deus que, querendo Deus agir, quem impedirá o braço do Senhor? Portanto, confiável. Foi assim que Ele fez com Jacó, com José. E sem dúvida alguma, será comigo e será com você. Será comigo, com cada um de nós. Por uma razão muito simples. Deus sempre foi. Deus é. E Deus sempre será soberano sobre toda a sua criação. O ano novo, que é esse que nós estamos vivendo, certamente há de nos trazer muita dificuldade, não nos iludamos. Trarão também algumas ansiedades e muitas murmurações. Nós vamos dizer muitas vezes, não é esse o meu sonho, não é o sonho que eu quero viver. Nós vamos dizer, não é este o caminho que eu queria seguir. E muitas vezes nós somos levados à maior doença de todos os tempos, cair na depressão. Consola-nos, amado, parar um pouco, voltar à palavra de Deus e nos consola pensar em José. Governar o Egito nunca foi o seu sonho. Nunca lhe passara pela cabeça ficar numa cisterna, ser jogado numa prisão, até que um dia chega ao palácio do Egito. Não era esse o caminho pensado por José. Não era este o sonho que ele sonhara. Mas era o plano infalível desse Deus eterno e imutável. Nós temos que crer numa realidade. O passado é totalmente nosso. Mas diz a palavra de Deus que o futuro a Deus pertence. Se isso é verdade inquestionável, amado, então por que nós não lançamos sobre Ele, o nosso Deus, o medo do amanhã, desse amanhã certo que a virada do ano nos aponta? Por que não lançar sobre Ele essa ansiedade desse tempo tão difícil que nós vivemos? Por que andais ansiosos? Temos que pensar tão somente e confiar, porque Ele é Deus. Se nós lermos Jeremias 29:11, ele diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amado, é como se nós estivéssemos ouvindo a voz de Deus a sussurrar, a nos dizer, bem baixinho, de forma que só nós possamos ouvir e não tenhamos razão para duvidar. O Senhor dizer: aquietai-vos. Há procelas, há vagas, aquietai-vos. Há vendavais, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, diz o Senhor. Precisamos acreditar nessa verdade eterna, que tem sustentado gerações e mais gerações. Mas talvez eu e você estejamos a dizer: mas eu estou sofrendo,
Eu creio, mas eu estou sofrendo. Eu creio, mas eu estou angustiado. Eu continuo amargurado, mesmo crendo. Amados, tudo isso nós sofremos, porque isso é a vida frente ao desconhecido. O desconhecido nos mete medo. Mas não é para que nós fiquemos sofrendo, nos amargurando, porque somos alcançados por esse tipo de situação. Vejamos o desabafo que o Senhor Jesus faz, como se ele estivesse inquietado pelo que lhe acontecia. Diz a palavra de Deus que ele se levanta e desabafa em oração, e ele diz: a minha alma está amargurada até a morte. Era o Deus homem que estava clamando: eu estou sofrendo, eu estou angustiado, Pai, se possível, passa de mim este cálice, eu estou sofrendo demais, eu não suporto, ele é muito doloroso, se possível, passa de mim esse cálice. Em obediência ele continua: mas não se faça a minha, mas a tua vontade. Amados, esse é o grande desafio que a virada do ano nos submete. Sermos obedientes à palavra de Deus, sermos obedientes a Deus, como foi Jesus obediente até a morte, e morte de cruz. Às vezes, amado, Deus nos leva, destina fora, por caminhos difíceis, por caminhos áridos, porque no seu plano são os melhores caminhos para nós. Não entendemos, mas é isso que Deus, na sua soberania, determina. E nós, como servos, não temos outra coisa a fazer, a não ser obedecê-lo. Nós não vamos entender o que significa o caminhar no deserto, até cair num poço, numa cisterna, ser vendido pela própria família para ser escravo, ser jogado numa prisão infecta, numa masmorra, e enfim chegar aos palácios e governar o Egito. Nós não entendemos. Caminhos que para nós humanos seriam improváveis, cujo fim seria desastroso. Como entender provar a fúria dos leões em uma cova? Se submeter ao calor ardente de uma fornalha e depois se tornar príncipe do Senhor em terra estranha. Esse é o nosso Deus que escreve de uma maneira que muitas vezes nós não entendemos, mas que nós podemos confiar que o final será feliz. Por isso que em vez de nós estarmos angustiados, estarmos perplexos, como o mundo está, sofrendo as angústias que o mundo sofre, porque o ano virou. Bastaria nós a dizer que venha 2018. E ele pode vir. É o grande desafio da igreja. E ele pode vir com as suas garras e com as suas lanças. Sabe por quê, amados? Porque Deus tem para nós pensamentos de paz e não de mal, para dar no fim
aquilo que nós desejamos em nossos corações. Por que sofrer antecipado? Por que ficar dizendo à luz daqueles fogos? Por que estás abatida dentro de mim, ó minha alma? Espera no Senhor, espera pelo Senhor, confia nele e ele satisfará os desejos do teu coração. É o que nos assegura a palavra de Deus, amados. Por que é que nós estamos sofrendo com uma crise que não nos diz respeito? Estamos esquecendo que nós não somos daqui. Que nós não viemos para ficar aqui. E não podemos pensar como os que são daqui. Estamos aqui apenas de passagem. Nós estamos indo para a Canaã celestial. Nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros. Porque nós vamos viver como se daqui nós nunca saíssemos. Sofremos as mesmas angústias, temos os mesmos pensamentos, os mesmos desejos que o mundo tem. Temos que pensar diferente. Não nos espantar com essa crise criada pelo governo que bate em nossa porta. Ela não nos diz respeito. Nós devíamos mais era nos incomodar com alguém que bate a nossa porta e diz: eis que eu estou à porta e bato. É só abrirmos a porta. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, e ele ceará comigo. Amados, tampouco, ainda que o medo fale mais alto, tampouco é o desemprego que ronda a nossa casa, é a doença que nos ameaça, que vão mudar aquilo que Deus um dia nos prometeu e que já tem preparado para nós. Precisamos crer nas promessas de Deus, precisamos crer que elas são verdadeiras, que elas se cumprem, porque Deus jamais disse uma palavra que não se cumprisse. Por uma razão muito simples, a Bíblia diz que Deus, na sua fidelidade, não tendo por quem jurar, não tendo ninguém maior do que Ele, por quem pudesse jurar, disse: Deus, por si mesmo, Ele jurou. Eis que eu juro pelo meu próprio nome. Amado, se tem alguém que está interessado no cumprimento das promessas, é o próprio Deus. A Bíblia diz que Ele não é homem, nem é filho de homem, para mentir. Precisamos crer nessa verdade eterna. Jó 42, 2, ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrado. E olhe que esse homem, depois de toda a experiência que ele teve com Deus, depois que ele sofreu todo o impacto, as consequências da mão de Deus, em que Deus apostara tudo nele, esse homem ainda diz do seu Deus, dando graças a Deus, louvando em adoração o nome de Deus. Esse homem diz para Deus, como se dissesse: graças te dou, ó Pai, porque eu apenas te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Amado, muitas vezes é preciso passarmos por situações difíceis para que os nossos olhos se abram e vejam a Deus. Nós não entendemos porque Deus permite que certas coisas nos aconteçam, mas talvez Ele queira mudar o rumo da nossa vida e nós não percebamos. Me lembro que eu era outra pessoa. Eu tinha outra visão da igreja e outra visão do mundo. Até que um dia Deus permitiu que eu tivesse um câncer.
e que estivesse numa fase final, e que ninguém quisesse colocar a mão em mim. Mas Deus se levanta no seu poder e me manda para um lugar que eu jamais pensei passar, e Ele manda alguém que eu nunca conhecera, que eu nunca vira, e fui operado, contrariando todas as expectativas humanas. Eu voltei curado. E 15 anos já se foram. De uma coisa eu tenho certeza absoluta: Deus não permite nada em nossa vida que não tenha um fim. E o fim era exatamente esse, para que eu perdesse essa visão desse conhecimento de Deus apenas de ouvir falar. Porque hoje eu posso dizer: agora os meus olhos te viram. E não teve outra alternativa a não ser mudar de olhar sobre a igreja do Senhor, sobre o mundo, sobre ver que a igreja do Senhor eu tenho que olhar de maneira diferente. Algumas críticas mordazes que eu fazia à igreja do Senhor, eu tive que parar com elas, porque essa igreja, ainda que é pecadora, porque é humana, ela é santa, porque Jesus Cristo por ela morreu. E eu não tenho o direito de criticar essa igreja pela qual o Senhor morreu. Paulo diz: é por esta causa que eu me ponho de joelho. E diz a respeito de Corinto, uma igreja terrível: dou graças a meu Deus por vós. Uma igreja complicada. Amados, Jó diz que nenhum dos seus planos pode ser frustrado, por uma razão simples, mas não banal: é que esse Deus é eterno e é soberano. É possível que você esteja aí sentado e como eu, dizendo: tive tantos sonhos, tentei realizar tantas coisas. E é possível que você sonhou, planejou e já está cansado de esperar e de orar e Deus não responder. E ao longo dessas esperas, quantas lágrimas você tem derramado? Mas, amados, vamos ser honestos. Vamos colocar a coisa diante de Deus com honestidade. O salmista diz assim: Senhor, Tu me conheces, e Tu me sondas, e Tu sabes todas as coisas. Tu penetras profundamente no meu pensamento. Em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, eu não posso esconder nada de Ti. Será que nós não esquecemos nada? Davi, no Salmo 118, verso 6, ele diz: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou nos ouvidos. Nós temos esquecido essa relação com esse Deus, de colocar para Ele o que vai em nossa alma, a nossa dor, o nosso clamor, as nossas angústias, os nossos sofrimentos. Nós falamos isso para os nossos amigos, mas não colocamos isso diante de Deus, que é quem pode resolver. E uma coisa nós precisamos crer nesse ano de 2018, é que Deus está no controle de tudo e nada foge ao seu poder. O Salmo 34, verso 9 diz: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Se nós temos o temor do Senhor, por que é que nós estamos aflitos? Não sei a circunstância que ele vivia, mas o salmista escreveu: o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Será que nós temos essa convicção de que se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará? Mas só tem uma coisa que pode dar errado nessa história. Que ele é pastor, não tem dúvida. O grande problema desse versículo é saber: eu sou ovelha desse pastor? Ou estou apenas me iludindo que sou? Porque eu sou o bom, não é um bom, não. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu as conheço pelo nome. Elas me ouvem a voz e não seguem a outro. Amados, certo como o ano está apenas começando, certeza absoluta, logo, mas muito logo, breve, ele vai chegar ao fim. E nós vamos estar lá, com novos ou velhos questionamentos, porque eles virão com certeza. E o ritual vai se repetir. É quando nós damos conta de como passou rápido o tempo. E não conseguimos tirar do baú do esquecimento o ensinamento da palavra de Deus, que diz que é preciso remir o tempo. É preciso administrar esse tempo precioso que não é meu e nem é seu. Esse tempo é do nosso Deus. Por isso que nós temos que remir-lo. Queira Deus que o novo ano, que o próximo ano, que 2019, que sem dúvida será tão bom quanto o 2017. Você pode até achar ruim, mas lembre que foi o ano que Deus lhe deu. Que Ele não nos encontre maldizendo este tempo passado. Muitas vezes nós dizemos na passagem do ano, o ano foi difícil, foi um ano de crise. E nós dizemos, já vai tarde, que tivesse ido antes, não vai deixar saudade. Esquecemos, amado, tão somente que esse mundo pode ter sido de crise, esse mundo pode ter sido extenuante para o mundo, não para nós, Igreja do Senhor. Porque queiramos ou não, foi um ano cheio de bênção, foi um ano muito abençoado. Ano em que nós podemos chegar em casa, olhar para a nossa esposa que está em casa, para os nossos filhos que estão em volta da mesa e ver que nada lhes faltaram. E nós podemos dizer com toda tranquilidade, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ah, como, amado, é enganoso o coração, mas como é mal agradecido diante das bênçãos que tivemos, quando nenhuma delas nós merecíamos, e está Deus lá a nos abençoar. Nós murmurando contra Deus, e Deus está dizendo a você, para que você não se lamente, para você que anda depressivo, murmurando pelos caminhos da vida que esse Deus lhe deu. E você que insiste esperando a realização de um sonho planejado e que espera, a espera tem sido longa, parece não ter fim. E muitas vezes você tem dito em suas orações,
já estou cansado de orar, já estou cansado de esperar, e Deus se esqueceu de mim. E muitas vezes nós esquecemos de que muitas vezes a resposta de Deus é o seu silêncio. E o nosso comportamento deveria ser exatamente como o de Davi, que olhou para o profeta Natã e disse: meu pai, não está certo. Eu moro num palácio, numa casa de cedro do Líbano, mas veja onde está a arca da aliança, as tábuas da lei, está numa barraca de lona, isso não está certo. Vou construir uma casa para o meu Deus. E o profeta diz: faz o que está no teu coração, isso é agradável a Deus. Amados, Davi não estava sendo egoísta, nem queria nada para ele, queria tão somente a honra e a glória do nome de Deus. E quando o profeta atravessa a rua, Deus diz ao profeta: volta lá e diz a Davi que eu não o chamei para ser construtor, eu o chamei para ser príncipe em Israel. E quando o profeta diz para Davi, Davi tão somente ora a Deus e diz: Senhor, quem é Davi? Quem é a casa de Davi? Tu me tiraste lá de trás das malhadas das ovelhas e me colocaste como príncipe sobre Israel. E tu achaste pouco. Tu ainda, ó Pai, me prometes que jamais faltará ao meu trono um sucessor. Quem é Davi? Faz exatamente como tu queres. Mas nós precisamos ter essa consciência diante de Deus, que Ele é soberano para fazer de nós o que Ele bem entender, sem não nos dar explicação. Espere em Deus. Não pare jamais de sonhar, porque está tardando a resposta do Senhor. E se for preciso, se lembre que o seu sonho já esteve mais longe de ser realizado, muito longe. E realizar esse sonho é somente uma questão de tempo, amado. De tempo. Enquanto não realiza seu sonho, faça como Moisés. Busque através da oração a sabedoria que vem de Deus. Sabedoria que vai além das nossas necessidades. Das nossas necessidades materiais, como nós vivemos em função de coisas materiais, nós criamos necessidades que nós não temos. E ainda justificamos dizendo, a palavra de Deus diz, que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas que coisas são essas? Que necessidades são essas? Muitas vezes são necessidades que nós mesmos criamos, nós não as tínhamos e não as temos. E foi assim que o tempo passou para o jovem Moisés. Passou um tempo nos palácios, outros tempos nos desertos. E agora, Moisés já velho, cansado, ele não lamenta, ele não murmura o tempo que passa e o fragiliza. E ele faz exatamente a oração que nós deveríamos ter feito na virada do ano. Moisés olha para os céus, olha para trás, vê o que Deus fez com ele lá do Egito até as portas da terra prometida. E ele diz: Senhor, ensina-me a contar os dias, parênteses, ensina-me a contar os dias nas pontas dos dedos, não para lamentar, dizer que perdi a minha mocidade nesses desertos escaldantes,
Que me desgastei à frente desse povo que não é meu, é invenção tua. Mas eu sofri. Sim, ensina-me a contar os dias. Para um único fim. Para que eu possa alcançar coração sábio. Era tudo que Moisés queria. Um homem que convivera com Deus, um homem que vira Deus face a face, um homem que vira a glória de Deus, agora está dizendo a Deus que tudo quanto Ele quer da vida, é que Deus lhe dê a sabedoria, porque, amados, a sabedoria divina é dádiva de Deus. E é tudo quanto nós precisamos para a nossa caminhada de servos do Senhor, é sabedoria. E a palavra de Deus diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. É o que diz a Escritura Sagrada. 2018 está só começando. Mas ele logo termina. Logo mais. Aí é hora de perguntar, por que andais ansiosos? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Diz o Senhor, diz o nosso Deus, que é soberano e é capaz de fazer mais do que nós pensamos, do que nós sonhamos, do que nós imaginamos, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que Ele nos abençoe.